Não dá para comparar o São Paulo com o Palmeiras hoje, mas dá para comparar o comando do São Paulo com o comando do Palmeiras e a forma de comunicação dos dois comandos. Eu acho que isso aí tem uma... A gente pode começar por aí, né? Sim. Então, você está pedindo esclarecimento ou entrevistas do presidente do São Paulo ou declarações, depoimentos. Quando apresenta um jogador, por exemplo, como fez agora... Isso. Que o Casares não faz nunca, ele apresenta o jogador, agora com vocês, Tapia. Não tapa no Tapia. Isso. Né? Vocês, Tapia. E aí deixa o cara falar lá sozinho. E não responde sobre o FDIC, sobre o... Ela está respondendo na apresentação do Kelvin, mesmo que o Kelvin fique constrangido, o tema, o assunto do dia no Palmeiras, certo? Você pode discordar da forma, do virar as costas, da autossuficiência, da autoridade / autoritarismo que ela exala, mas ela se comunica como presidente. E vai assumir a responsa se der errado, né? Sim, o Casares não dela. faz isso. Então, se o Rodrigo tiver, o Casares se pronunciou hoje sobre o São Paulo, sobre dessas 12 horas. E tem um vídeo do Belmonte também falando que na base não ia vender um jogador barato. Isso já é antigo, né? Isso já foi. Mas estou fazendo de agora. Hoje. Estou agora. Então, quando a Leila estava falando, o Casares estava postando. Isso já é diferente, certo? Como ele sempre faz. Mas postando sobre o quê? Só quando o Rodrigo mostrar. Quando ele estiver pronto para mostrar, ele mostra. Vou mostrar para você. Vou mostrar para vocês. Que é essa forma de comunicação que você posta o que você quer, o que você bem entende, no ângulo que você quer, com o conteúdo que você quer, e você ainda fecha os comentários. Né? Essa é a forma de comunicação do presidente do São Paulo. Na rede social dele, não da do clube. Né? Qual que é a única boa notícia que o São Paulino pode ter nos próximos dias? Além da saída do Jandrei? A volta do Lucas. Além da saída do Jandrei, eu sei, além da saída do Jandrei. É muito cruel com o profissional, mas exato. É a volta do Lucas. É a volta do Lucas, certo? Volta do Lucas. O São Paulo Futebol Clube, instituição, postou há 15 minutos. O Lucas está pronto para voltar, vai voltar ao time de futebol contra o Vitória sábado no banco, como a gente vinha falando aqui. O que acontece na mesma hora, o Casares chega e posta uma foto dele no banco do CT com o Lucas, né? Capitalizando uma coisa que ele não tem nada a ver, né? E essa é a forma de comunicação conveniente do presidente do São Paulo, certo? Agora, os esclarecimentos sobre a venda da base, sobre a venda do Ferreirão, sobre o FDIC, sobre o número de lesionados, sobre o elenco curto, ele não vai falar. Ele vai falar aqui, aí ó, tá que maravilha. Vamos ler essa palhaçada? Amanhã, pelo Brasileirão, ganhamos um grande... Vamos pegar essa flanela que eu vou... Seguimos a flanela é o colete coletivo do Lucas lá. Ó, o Muricy é o fundo. Repete, desculpa, Tirone. A frase é a seguinte: amanhã, pelo Brasileirão, ganhamos um grande reforço. Seguimos no trabalho coletivo, diz ele, diz o Casares, com relação à volta do Lucas aí. Então tá aí a comunicação do Casares como presidente do São Paulo. Não tem... o São Paulo protocolou o protesto contra a arbitragem da Arena da Baixada, descobriu como é que era, talvez, o árbitro do jogo, né? Depois que ele apitou daquele jeito que ele sempre apita. E vai ficar por isso mesmo, é a 10ª vez. E os esclarecimentos, quando eu falei de prestação de contas, é literalmente prestação de contas do que está sendo feito com o São Paulo esse ano. Porque o campo está sofrendo. Né? O time é fraco, não tem jogador, tá todo mundo machucado, não pode contratar. Parentes, tem até as 18 horas para inscrever. Está vivendo uma lua de mel com o Crespo, e essa não é uma crítica ao Crespo, mas daqui a pouco a questão da falta de jogador vai atingir o campo. Já atingiu. Já atingiu, né? Como é que vai? O Lucas joga amanhã. E na defesa? Joga quem? Você, eu e o Vessone? Então, daqui a pouco eu vou falar, não, porque esse Crespo também não serve, porque é ruim. Daqui a pouco só mudou o técnico e a forma de jogar. Já teve lua de mel com o Zubeldia lá atrás. Não era o tempo do FDIC, né? No 2024 era um pouco diferente. Tinha até o meio do ano tinha uma margem de elenco. Parada é a Libertadores, cara. Então, como é que você vai jogar a Libertadores sem zagueiro? E aí vai vir a comparação do fora Zubeldia arrependido, né? Pô, o time tava invicto na Libertadores. Sinceramente, Massini, eu não acho. Eu acho que o Crespo, não é porque existe o encantamento com o Crespo, é que saiu o bode da sala do sofá e as pessoas entenderam agora, qualquer um com um mínimo de clarividência entende então que o problema do São Paulo não é... Não, mas não vai no Crespo, mesmo se ele for eliminado. A coisa agora é Júlio Casares. Júlio Casares é o responsável. Claro. Agora vai ser. Ele vai quebrar o clube. Tem muito pouca rejeição. Se ele vai quebrar o clube. Bem. Se ele vai quebrar o clube, se ele vai fazer parceria com o Grego,
por quanto ele está vendendo, para onde está indo essa grana. Então eu juro, e não é nem o diretor de futebol, não. É o presidente. O diretor de futebol é menos. É o presidente do São Paulo que deve prestar contas. Contas à comunidade, não ao conselho deliberativo que ele amealhou ao longo do tempo. Porque Você acha que o torcedor não vai comparar o Zubeldia com o Crespo? Pode até comparar, mas mas... a cada vez que o Crespo vai escalar o time e não tem nenhum jogador, o Arboleda tá machucado, o cara fala, pô, cadê o zagueiro? Entendi. Cadê o fulano? Saiu mais um, né? Então, agora a bola saiu o escudo, é como se fosse a saída do Abel e o líder do Palmeiras estivesse mais exposto, a Leila estivesse mais exposta, né? Primeiro, hoje ela ainda tem um escudo, o Abel, por isso é tão conveniente para ela. Segundo, ela, na minha opinião, saberia lidar melhor com essa situação do que o Casares lida, porque ele fica só na... Eu também posto foto com o Lucas dando uma boa notícia. Lucas, aqui beleza, está de volta. Né? Isso é fácil fazer, né? Isso é fácil. Se comunicar com o Instagram com a foto bonitinha, eu também sei fazer. Agora, comandar um clube de futebol com o apoio maciço do Conselho, com um segundo mandato, com isso aí, com um orçamento menor do que o do Vitória da Bahia, que é o adversário do próximo sábado, isso merece explicação. Vender um jogador promissor por 6 milhões de euros merece explicação. Sim. Está funcionando esse plano? Está funcionando? Como está funcionando? Né? Porque o torcedor do São Paulo tem sido o palhaço da história. Porque o torcedor, ele vai, ele apoia, ele não vai contra, ele enche o estádio, ele viaja, ele vai lá, ele acreditando no Casares. Só que já acabou a paciência do torcedor do São Paulo com o Casares. Então, quando o time perder e não tiver jogador, não vai ser fora Crespo, vai ser fora Casares. Eu também acho. Ele tem 1 ano e meio a mais de mandato e, para cumprir esse mandato, ele pode se garantir lá no conselho. Lá na rua ele não vai se garantir, não. Mesmo que a torcida organizada apoie ele. Vai parar a se confortar, muito confortável, né? Sim. Muito confortável. Eu concordo com você. Eu estava pensando exatamente nisso antes, porque até nos piores momentos do Zubeldia, quando já tinha racha na torcida, não sei o quê, não aconteceu o que aconteceu com o Abel agora. Não chegou nesse nível. Não, nunca. E acho que agora, vamos Nunca. Começar no Brasileiro, não vai bem, cai na Libertadores, não sei o quê. A torcida vai olhar, bom, a gente vai xingar quem aqui? O técnico saiu. O técnico saiu. O Zubeldia, que tudo que parte da galera não gostava, do Crespo todo mundo gosta. Até porque, porque ele é um cara meio asséptico, né? E se você reparar, os jogadores que eram os principais alvos estão todos saindo. O Jandrei vai sair, não tem outro Jandrei. O Igor Vinícius, que era um cara mais marcado, saiu. Não tem, a torcida do São Paulo gosta dos jogadores. Sim. Que sobraram, são poucos. Gosta dos jogadores e gosta do treinador. E não tem mais alvo. Não, agora é a diretoria. Agora, enfim, é a diretoria. 18... Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Vamos seguir então aqui na pauta, porque o tempo urge, meus amigos. E é o seguinte, mercado de transferências tá. São Paulo negocia empréstimo de Henrique Carmo. Vou colocar aqui já na tela e já vou também pedir para o nosso Gabriel Sada mais informações, né, sobre esse empréstimo do Henrique ao PSV. Aí já é uma barca boa, um time interessante, holandês, de tradição. Queria que você falasse um pouco sobre essa negociação. Cara, que loucura quinta-feira, né? Pô, não para de sair informação. Algo... A gente fica semanas aqui falando do nada, às vezes, né? E hoje com uma porrada de informação aí. Então, a situação do Henrique Carmo é a seguinte. Ele tem 18 anos, ele tá ainda fazendo a transição base profissional, tá jogando. E ele, quando ele foi renovar o seu vínculo com o São Paulo, vieram duas possibilidades para ele. O Shakhtar e o próprio PSV, que na época queria um empréstimo. E ele, assim, quis ficar no São Paulo, conseguiu uma renovação contratual, então, e tinha uma expectativa de ter uma minutagem também na equipe profissional, tudo mais, e aí ele subiu, jogou também aí essa temporada e tudo mais. O Shakhtar então não tem negócio por ele, né? O Shakhtar quer o Lucas Ferreira e deve contratar o Lucas Ferreira. Mas o PSV
essa semana, isso foi acho que anteontem, entraram novamente em contato com o São Paulo e querem o empréstimo com opção de compra do Henrique Carmo. No ato do empréstimo, eles pagam 1 milhão de euros, é a ideia inicial, e aí teria um passe fixado que a gente não tem esse valor ainda. Não tem esse valor, não vou chutar valor aqui porque não tem. Mas seria então essa entrada de 1 milhão de euros mais um passe fixado em X. Esses valores o São Paulo não faz negócio nesse momento. Talvez por esse passe fixado que a gente não tem o acesso da informação completa. Mas o São Paulo não vai fazer negócio nesse momento e vai recusar essa oferta inicial do Henrique Carmo, mas eles sabem muito bem que eles podem dar uma aumentada nessa oferta, vai fazer uma contraproposta então, e caso cumpra a expectativa, é mais um jogador de saída do São Paulo. Então tem uma oferta na mesa, São Paulo não gosta dos valores aí inicialmente, vai fazer uma contraproposta, e se for atingida pelo PSV, ele deve deixar o São Paulo. Exatamente. Ivan, queria saber sua opinião, estava até buscando aqui algumas informações do Henrique também sobre número de jogos, porque eu acho que ele não é dessa geração da base, né? Mas eu queria que você falasse sobre essa situação do Henrique, que é mais um precoce, né? E 1 milhão de euros é absolutamente baixo. Queria saber a sua opinião sobre essa possível venda. Léo, é mais um jogador, né, que a gente vê pouco ainda ser utilizado no time profissional de São Paulo. Ele tem disputado alguns jogos com o Sub-20 também, né? Eu até fui atrás dos números aqui, que eu fiz a matéria dele agora à tarde. E ele fez 8 jogos essa temporada pelo Sub-20 e atuou em 3 do profissional. Então, a gente viu ele pôr em poucas ocasiões, e foi bem quando entrou. Lembro uma vez que ele formou uma dupla de ataque com o Luciano, acabou sendo interessante. Enfim, e no Sub-20, sempre que ele tem descido para jogar com o time do Alan Barcelos, ele tem feito gol. Com a maioria dos jogos, ele faz gols, ele marca. Então, assim, é um jogador interessante que a gente gostaria de ver mais também. Eu falo assim, a parte meio ofensiva desses jogadores que têm subido da base são jogadores de muito potencial, sabe? Todos eles, assim, a gente gostaria de ver um pouquinho mais, né? Mas a gente não tá tendo tempo para ver. E muito a gente vai voltar de novo. É a questão do planejamento, porque a gente imagina que no Campeonato Paulista a gente vai poder ver mais os jogadores, e a gente acabou não vendo. Até que tem, enfim, tinha muitas questões. Mas eu acho que no decorrer de uma temporada toda, a gente pode ter a oportunidade de ver esses atletas. E não acho que o Crespo utiliza esses jogadores. Eu acho que ele vai acabar utilizando mais esses jogadores. Como eu disse, quando o Crespo foi anunciado, eu já citei isso. E na primeira passagem dele, ele aproveitava muito bem a base do São Paulo. Ele colocava os jogadores para atuar. Então, eu acho que ele pode dar oportunidade para esses atletas, mas tudo no seu tempo. Só que, assim, o São Paulo vai ter que fazer escolhas. Talvez, não aceita essa proposta, e provavelmente o PSV ali vai continuar negociando, até porque já vem há um tempo isso se estendendo. Mas, assim, é muito analisar com comissão técnica também quais são os planos do Crespo para esses jogadores, né? Não adianta também deixar o jogador ali sem atuar. Então, e sabendo que a gente precisa vender, ou empréstimo que seja, ou alguma forma para conseguir dinheiro, eu acho que vale muito essa negociação e conversa entre diretoria e comissão para ver o que vai acontecer e o que pode ser benéfico para o São Paulo. Exatamente. Lembrando o seguinte, minha gente, somos 2.000 pessoas aqui na live e apenas 500 likes. Então, dedo no like para essa live chegar a mais São Paulinos, para a gente ter mais pessoas aqui e também para ter vinheta do Gabriel Sá, tá? Tem que chegar aí no mínimo 1.500 likes, talvez no final da live a gente possa colocar, se ele liberar, a vinheta do Gabriel. Mas seguindo aqui então, porque tempo urge, Gabriel, você já meio que falou, né, mas, cara, querendo ou não querendo, um atleta que a gente viu pouco, mas que também o São Paulo tem que valorizar de alguma maneira. Você acha que o São Paulo vai precisar repor essas saídas de um modo geral, tanto o Lucas Ferreira como a possível saída do Henrique? Cara, sair Henrique e Lucas Ferreira, você perde 2 caras de aceleração, né? O seu banco fica só com caras que não tem muito esse escape, né? Teria o Ferreirinha e só, né? Não pense em outro jogador. O Tapia, cara, não vem me falar que o Tapia é um jogador de aceleração, pelo amor de Deus, assim. É uma avaliação. Eu acho até que ele foi contratado, quando a gente conversava, por essa característica. Eu, assim, não vejo. Posso estar equivocado, pode ser que ele, sei lá, bata os números do Bolt nos próximos meses, mas eu não vejo ele como um cara de aceleração. Ele não é um cara que vai pegar a bola na ponta e vai ter esse arranque e vai sair na cara do gol. Não é esse cara. Então acho que você perde essa característica do banco. A base ainda pode ofertar esses jogadores, né? É o famoso ponta ciscador do futebol brasileiro, que a gente sabe que a base
oferta, né? A gente teve aí Henrique, Lucas Ferreira, a gente já teve Neverton também, que a gente nem viu jogar e foi pro Shakhtar passado recente. Tem vários jogadores, né, que passam por Cotia que tem essa característica, mas acho que vai faltar de fato. E aí tem o Luca agora que pode dar esse arranque também mais ofensivo. Mas é uma pena, né? O São Paulo, mais uma vez, vende jogadores por urgência financeira que a gente mal viu jogar. A gente viu o quê? 2, 3, 4 jogos do Henrique. Ele já saiu. A gente viu 1 ano de Lucas Ferreira. Assim, meio ano de Lucas Ferreira. Ele já saiu. Então, é algo complicado. Dito isso, o Jandrei, a gente tem uma matéria no site já da ESPN, o Jandrei está de saída do São Paulo, né? Ficou inviável. Já tinha recebido uma informação na hora do almoço que ele não iria para o jogo contra o Vitória no Morumbi, porque o clima está muito pesado, ele seria vaiado, iam preservá-lo dessa partida. O Juventude, que já tinha, assim, digamos, um pequeno interesse, percebeu a situação e está negociando com o São Paulo. Ele tem contrato até o final de 2026, a opção é o São Paulo emprestá-lo por um período e aí o Juventude, ou outra equipe, se não for o Juventude, exercer o poder de compra. Com isso, o Yankee, que é um jovem goleiro da base que não tem nenhuma minutagem, passa a ser o reserva imediato do Rafael, se é que a diretoria não vai correr atrás de um outro jogador para a posição. Mas vamos lá, Jandrei então, o que está acontecendo no São Paulo é um negócio meio espantoso, por mais que a gente dê risada aqui. O São Paulo está vendendo todo mundo. E tem campeonato ainda pela frente, hein? Não é espantoso, né? Se você reparar o que está sendo o governo Casares, é a dilapidação de patrimônio, que é comum em alguns governantes, né? Como você vender o seu patrimônio a preço de banana. Se vocês encontram paralelos em outros setores da sociedade, eu encontro. E aí a gente não sabe, o Casares deve prestação de contas não ao Conselho do São Paulo, ao torcedor do São Paulo, desse plano de liquidação de jogadores a preço de banana, né, os jogadores da base, em nome de um plano de saneamento financeiro que a gente não tem nenhum esclarecimento, e com aquele asterisco de possível incremento desse plano de lapidação da base com um investidor estrangeiro, talvez o tal do grego Marinax, que faz negócio com o Textor lá no Botafogo. Então, o Casares deve explicações, né? Continua devendo explicações. A questão do campo e a eliminação também tem um pouco de relação com a dilapidação do patrimônio, porque você perde a chance de avançar na Copa do Brasil e perde a chance de lucrar com a Copa do Brasil. Tem a janela que fecha aí em setembro, então se o São Paulo tivesse classificado, talvez fosse um cenário. A eliminação provoca a pressa na venda. Então, isso tudo foi 12 horas depois da eliminação, meio que escondida pela turbulência do derby, né? O derby meio que colocou a eliminação do São Paulo num segundo plano, né? Mas depois que a gente começou a discutir o Abel, o Corinthians, o impeachment, tem o São Paulo eliminado pelo Atlético, que está na Série B, né? Mas aí, Tironi, eu discordo da parcial da enquete, porque mais que o São Paulo, tem o Internacional, né? O Internacional foi dos 4 clubes aquele que jogou todas as fichas na Copa do Brasil, em termos de mobilização da sua torcida, de priorização de escalação e tudo mais. O São Paulo não fez isso. O São Paulo fez, digamos, uma estratégia mista, né? Ele, na semana passada, ele jogou com o time quase que reserva contra o Atlético, priorizando o jogo do Brasileirão contra o próprio Inter, né? No final de semana. E ganhou o jogo do próprio Inter no final de semana com seus principais jogadores. Aí, na volta contra o Atlético, ele colocou mais titulares. Não todos, mas mais titulares. O Inter foi com tudo contra o Fluminense, perdeu para o São Paulo no Brasileiro. E como vai pegar o Flamengo na Libertadores, ninguém no Inter acha que o Inter vai passar pelo Flamengo. E aí passa a ter o Inter a preocupação em não voltar a se aproximar da zona de rebaixamento no Brasileirão. O São Paulo respirou um pouco no Brasileirão e tem a Libertadores, uma possibilidade que o Inter talvez não tenha, avançar de fase. Agora, para avançar de fase, você precisa de jogador. Para avançar de fase, você precisa de jogador e goleiro também, né? Batedor de pênalti. Para avançar de fase, muitas vezes na Libertadores, você precisa de jogador, goleiro e saber bater pênalti e defender pênalti.
E foi assim que o São Paulo foi eliminado ano passado da Libertadores. Foi assim que o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil. Quando o São Paulo vai para uma disputa de pênaltis, isso assolava o Palmeiras até pouco tempo, né, Danilo? Ainda assola. Você tem a sensação da derrota, porque você não tem goleiro, ainda mais o Jandrei, e não tem bons batedores. Então, essa é uma situação para terça que vem contra o Nacional de Medellín. E o São Paulo, além de tudo, nessas 12 horas, perdeu um dos seus principais jogadores machucado, mais uma vez, Arboleda. Mais uma vez, um titular machucado do São Paulo às vésperas de um confronto importante. Então, São Paulo 2025 é um caos no campo. Enquanto a direção tenta mostrar que está controlando as finanças, impedindo grandes investimentos, deixando o elenco mais curto do país, e aí agora está muito claro que as questões principais elas vão além do treinador, né? Que o Crespo está se deparando com muitas coisas que prejudicavam o trabalho do Zubeldia, né? E acho que isso está claro, né? Essas limitações estão claras. E aí, aí você não pode se dar o luxo de ter no elenco curto jogadores caros que não produzem nada. Isso está acontecendo com quase... E o Jandrei é mais um desses casos. É um jogador caro, um goleiro reserva caro, que não produz nada, né? Produz. E que aí são discussões saborosas, porque ele conseguiu a proeza de ser um goleiro queimado numa disputa por pênaltis. O melhor momento por goleiro é a disputa por pênaltis. Ele só tem a ganhar com a disputa por pênaltis. É verdade. Talvez ele não pegasse nenhum e a gente não estivesse falando nada aqui sobre isso. Pegar o pênalti é um mérito, né? O Cássio ontem, que o Trajano falou, foi buscar o pênalti e estava 1-0 pro Cruzeiro contra o CRB, ele pegou um pênalti decisivo no tempo normal. Mas o Jandrei, além de não pegar, ele quis pegar a bola e bater o pênalti. E ele falhou num clube que teve lá o Rogério, que por sinal foi quem indicou a contratação do Jandrei, e que um clube que teve o goleiro histórico, tá lançando a camisa do Rogério na semana. Será que o Jandrei não pensa nessas coisas? Meu Deus do céu. O que passa naquela cabecinha? Três perguntas que eu queria fazer pro Arnaldo em relação a isso. Fala. Né? Fala, Trajano. Não é verdade? Não, ele três vai lá perguntas, ele Arnaldo. vai lá e vai bater o pênalti. Primeiro, como é que ele falou a expressão? Dilapidar o patrimônio. Você tirar o Jandrei, emprestar, vender, sei lá o quê, é dilapidar o patrimônio? Não, aí não. Primeira pergunta. Não, aí não. Tá, mas ele tem Aí não. E você citou outros dois que não jogam. Um garoto que nunca jogou e o outro que era uma esperança. Muito bem. Não entendo como dilapidar o patrimônio com esses três. Segunda coisa. Foi pênalti pênalti. O Rafael tinha que ser expulso, ele tocou no jogador do Furacão? Eu não sei até agora. O Mauro acha que não, o Danilo acha que sim. Não, mas o Danilo tá de sacanagem. Não tô. Tem uma, é difícil, não é um negócio claro, mas tem uma das câmeras que quando você vê, dá pra ver até a caneleira. A questão é o seguinte, naquela velocidade, qualquer coisa derruba o jogador. Qualquer um que correu e toma um toque por baixo, sabe. Mas não tocou. Tocou, dá pra ver a caneleira do Rafael mexendo, gente. Pode ver. Também acho estranho o cara ia fazer o gol, ele ia se jogar. Ele não ia se jogar, tu. Que ele não ia fazer o gol. Ele perdeu o equilíbrio. Ele saltou e perdeu o equilíbrio. Bom, Arnaldo. Gente. Pro Arnaldo. Vamos lá. Se a gente tá discutindo até agora se foi ou não, o cara não pode ter tomar a decisão de dar um vermelho sem ir ao VAR aos 3 minutos do primeiro tempo. E a Scala era o único árbitro dos 8 jogos que não era FIFA. Esse árbitro, o Felipe, ele não apita em BH, que é a terra dele, porque Atlético e Cruzeiro vetam ele. Ele é péssimo. E a escala dele é suspeita. Quando tem o Petralha querendo vingança lá atrás, babando, você não tem que... você viu como é que estava o ambiente? Você tem que ter um árbitro no campo que seja respeitável, que seja dos melhores, que não se submeta à pressão. E esse árbitro, ele deu um cartão amarelo pro Bobadilha com 20 segundos e expulsou o goleiro com 3 minutos. Não precisa nem falar mais nada, mas isso já foi. A terceira pergunta pro Arnaldo. Isso já foi. A escala diz muito mais do que a atuação do árbitro. Mas fala. Sobre a dilapidação de patrimônio, Trajano,
é vender as jovens promessas a preço de banana, como quem vai, para fazer uma analogia, dilapida seu patrimônio em caso de extrema necessidade, vendendo muito pior do que o valor real, e sem saber como será o amanhã, porque uma geração, que é essa geração 2006, que está sendo, você soma os 5, 6 que estão sendo vendidos por um preço ridículo, você não terá no ano que vem mais a geração 2007 com tantas oportunidades. Então você só está pensando em fechar o ano no azul, como está dizendo o Casares, mas a que preço, né? Eu estou quase empurrando para vocês a questão de governantes nossos que fazem... E a privatização é patrimônio. Assim. A privatização desse jeito. Eu tenho uma pergunta, Arnaldo, que eu não tenho visto ninguém falar. Você não acha que o Jandrei, além do mais, falhou no primeiro gol? Acho que ele desviou em duas vezes, né? Não? Juca, essa é a questão. Só uma questão. Eu acho que ele não falhou, a bola desvia em cima dele. Eu não embora ele tenha imitado o Muralha, saudoso goleiro do Flamengo que o Mauro gostava, também de barba, e pular sempre no mesmo canto. Isso. Ele não tem exatamente culpa nos pênaltis não defendidos, mas quando o sujeito, por isso que eu insisto, quando o sujeito decide pegar a bola e cobrar um pênalti numa decisão de forma patética, como ele fez, ele traz toda a responsabilidade para ele. A terceira pergunta que eu não fiz. E por conta disso, ele não vai jogar mais pelo São Paulo. Fala a terceira pergunta em relação ao pênalti, realmente. Será que no São Paulo não tem nenhum cobrador de pênalti? Pega um cara que chegou agora, o estrangeiro. O outro é o goleiro que engoliu 3 perus, sei lá o quê. E outro... O zagueiro. O Sabino que sai correndo e dá um pulinho como se fosse um ganso, sei lá. Você acha que ele vai enfiar a Raquel? Será que não tem ninguém? Então a escalação foi muito estranha. Muito estranha na hora da cobrança de pênalti. Trio que foi. Será que não tem um atacante lá, um meio de campo que habilitou? Ninguém sabe chutar a bola pro gol, pô? A gente vai pro intervalo, mas antes eu queria só ouvir o Mauro pelo seguinte, ainda sobre essa questão de patrimônio dilapidado e tal. O Flamengo lá em 2013, né, quando começou a sua reestruturação, abriu mão de uma galera porque falou assim, eu não posso pagar essa turma agora. Wagner Love, e falou muito claramente, esses caras aqui não dá. Pro Flamengo hoje não posso ter esses caras. Após a eliminação nos pênaltis para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o técnico Hernan Crespo prepara uma reformulação tática para enfrentar o Vitória às 18h30 de hoje pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o retorno de Lucas Moura recuperado de lesão é o grande trunfo da vez. Vale destacar que Lucas participou normalmente dos últimos treinos e já pode ser relacionado. Nos últimos compromissos, o ataque do tricolor contou com Ferreira, André Silva, Marcos Antônio e Rodriguinho em esquemas mais flexíveis. Em outros momentos, Luciano e Alisson também foram utilizados em diferentes funções. Por isso, a volta de Lucas pode representar uma verdadeira revolução ofensiva com mais profundidade, velocidade e criatividade no último terço do campo. Desta forma, o retorno do atleta e a ousadia de Crespo podem ser determinantes. Porque em casa e embalado, o tricolor quer confirmar sua ascensão e mirar o topo da tabela. A escalação do São Paulo para o confronto de hoje à noite será: Rafael, Ferraresi, Sabino, Alan Franco, Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Dias, Luciano e Ferreira. Lucas Moura deverá ser aproveitado ao longo da partida, não irá iniciar atuando. Vale aqui lembrar que Yang será o reserva de Rafael no elenco. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para a partida de logo mais entre São Paulo e Vitória. O meu é 2-0 para o tricolor. Fala, nação! A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.